Kiru era um órfão solitário e infeliz, constantemente maltratado pelos superiores por causa de suas habilidades. No entanto, tudo mudou quando ele reiniciou o mundo e se vingou dos abusadores. Enquanto colhia frutas na floresta, em um certo dia, ele ouviu uma voz em sua mente dizendo para obter a visão dos espíritos. Ele ficou confuso, mas foi atraído pela floresta, andando como um zumbi até chegar a um lago, onde um espírito emergiu da água. Ela se apresentou como um espírito estelar e perguntou o que ele desejava. Kiru respondeu que queria a visão dos espíritos que enxergam tudo. Ela se aproximou e o beijou no olho direito. Nesse instante, ele teve um flashback de sua vida anterior, quando era um curandeiro com o poder de curar e reviver os feridos. No entanto, foi usado como ferramenta pelos nobres em batalhas, sendo constantemente drogado até perder sua utilidade. Na batalha final contra o Rei Demônio, quando seus mestres ficaram feridos e esperavam que ele os curasse, Kiru se rebelou e decidiu enfrentar o Rei Demônio sozinho. Ele havia desenvolvido resistência aos remédios no ano anterior, o que lhe permitiu lutar. Flare, a mestre que ele mais odiava, o menosprezou, dizendo que ele não sabia lutar, mas ele a surpreendeu ao avançar contra os demônios e derrotá-los. Seu poder de cura permitia reviver as experiências daqueles que ele curava, e através disso, ele aprendeu as técnicas dos guerreiros, fazendo as suas. Logo, ele enfrentou o Rei Demônio, que perguntou quem ele era. Kiru se declarou o herói da recuperação, e apesar dos ataques, ele se curava enquanto avançava, até finalmente arrancar o núcleo do coração da vilã, a Pedra Filosofal. Flare o parabenizou e pediu que ele lhe desse a pedra, mas Kiru recusou, dizendo que queria curar o mundo corrupto e voltar no tempo antes de conhecê-la. Ele jurou que tiraria tudo dela se eles se reencontrassem no novo mundo que ele estava prestes a criar, e então ativou a pedra, reiniciando o mundo. De volta ao presente, Kiru agradeceu ao espírito estelar, iniciando assim seu arco de vilão. Logo depois, em seu aniversário, ele foi escolhido como herói novamente, assim como em sua vida anterior, mas ainda mantendo o status de curandeiro. A partir de então, ele passou a absorver qualquer resistência que pudesse, sabendo o que Flare poderia fazer no futuro. Certa vez, Flare apareceu em sua vila e, por ser um herói, Kiru foi levado à capital imperial para servir a um propósito maior. Ao chegar à bela cidade, ele tentou conquistar Flare com uma cantada tosca que aprendeu no Discord, dizendo que ela era tão bonita que chegava a ser feia. Logo depois, ele conheceu o rei e, ao analisar suas estatísticas com o olho verde, percebeu que o rei era como um monstro e que deveria tomar cuidado antes de fazer qualquer movimento. Eles descobriram que Kiru pertencia à classe dos curandeiros, exatamente o que o reino procurava. O rei então lhe concedeu o título de Herói da Recuperação, dizendo que, como herói, ele deveria ser capaz de curar a espadachim sagrada que havia perdido o braço direito numa luta contra um demônio de classe alta. Naquela noite, enquanto Kiru estava deitado em seu quarto refletindo, uma bela mulher entrou no cômodo e começou a se aproximar dele de maneira sedutora. Ela rapidamente desenvolveu um enredo com ele até que o momento fosse consumado. Nos dias seguintes, diversas mulheres o visitaram, cada uma trazendo novas experiências que ele absorvia com sua habilidade de cura imitativa. Alguns dias depois, a espadachim sagrada, chamada Cora, chegou ao castelo. Ao encontrá-la, Kiru lançou seu feitiço de cura, regenerando seu braço e deixando-a chocada. No entanto, ele ficou extremamente fraco e desmaiou. Antes que Cora pudesse agradecê-lo, Flare apareceu junto com um velho e mandou Cora se apresentar ao rei. Flare, no entanto, mostrou nojo pela fraqueza de Kiru e sugeriu que ele não tinha utilidade em batalha, se desmaiava sempre que curava. Mas o velho insistiu que Kiru era único e que deveriam mantê-lo a qualquer custo. Flare, no entanto, ordenou que fizessem o que fosse necessário para torná-lo útil, mesmo que o destruísse. Kiru, ainda consciente, ficou grato por Flare ser tão desprezível quanto na vida anterior, o que facilitava seu desejo de vingança. No dia seguinte, Kiru se recusou a continuar sendo um curandeiro por causa dos horrores que vivia. Flare tentou persuadi-lo com palavras suaves, mas ele não caiu na conversa e foi firme em sua decisão. Flare fingiu simpatia e disse que não o forçaria a nada, mas Kiru conhecia bem o passado para saber que era apenas uma encenação. Logo depois, uma criada trouxe uma xícara de chá de Flare. Sabendo que estava drogada, ele a tomou e desmaiou. Ao acordar, Kiru estava em uma cela, sendo torturado por um guarda chamado Renar por desobedecer às ordens de Flare. O velho entrou e lhe deu mais uma dose de drogas. A partir daí, Kiru passou a ser abusado regularmente, tanto física quanto mentalmente, enquanto era obrigado a curar os feridos durante o dia. Mesmo exausto, ele continuava a ser usado pelas mulheres que o visitavam à noite. No entanto, Kiru estava preparado para esse tormento, apenas aguardando o momento em que sua resistência chegaria ao limite. Uma noite, após mais uma sessão de drogas de Flare, ele recuperou a consciência
consciência e percebeu que havia chegado a hora de sua vingança. Flare sentiu algo estranho ao sair da cela, mas ignorou o pressentimento. Nos dias seguintes, Kiru começou a coletar informações dos soldados, aguardando o momento certo para agir. Numa noite em que o rei estava fora, Kiru quebrou suas correntes e fugiu. Ao ouvir a notícia, Flare ficou intrigada sobre como ele havia escapado, mas logo Renar o capturou e o trouxe de volta. Renar então a levou até seus aposentos e de repente começou a agir de forma estranha. Para surpresa de Flare, ele se transformou em Kiru. Após quebrar todos os dedos de Flare e curá-los várias vezes, Kuga a faz gritar de dor. Depois disso, ele a leva para a cama, onde ela tenta escapar desesperadamente, mas percebe que está incapacitada. Kuga a questiona, oferecendo uma escolha simbólica entre um bastão de ferro aquecido e outro caminho que ele propõe. Sob pressão, Flare implora por misericórdia. Após esse momento de confronto, Kuga apaga a memória de Flare, muda sua aparência e juntos eles escapam, deixando para trás um corpo modificado que se parece com Flare. Ele também organiza a situação de modo a incriminar Renar pelo desaparecimento de Flare, mudando sua própria aparência para se misturar com facilidade. No dia seguinte, Flare, agora sob o nome de Freya e com uma nova aparência, acorda sem memórias. Ao ver Kuga, ela pergunta quem ele é e o que aconteceu. Kuga, utilizando sua magia, a convence de que eram amantes e que estavam fugindo por conta de um perigo iminente. Freya, acreditando cegamente em Kuga, passa a confiar nele. Enquanto os dois deixam a capital imperial, Kuga ouve rumores sobre o retorno de Norn, a irmã mais nova de Flare. Ele se sente desconfortável, lembrando-se de como Norn foi a única a perceber que ele havia recuperado a consciência em sua vida passada. Vários dias depois, os dois chegam a uma nova cidade e entram em uma taverna para comer. Ao pegar um copo d'água, Kuga percebe, com sua habilidade especial, que a água está envenenada. Ele impede Freya de beber e decide investigar a causa, concluindo que o suprimento de água da cidade foi contaminado por monstros mortos. Para resolver o problema, ele usa seu poder de cura para purificar a água. No dia seguinte, eles encontram um comerciante e seu assistente que está gravemente doente. Kuga oferece a cura para a doença e, embora o comerciante inicialmente duvide, o efeito imediato da cura em seu assistente o surpreende. Após curar também o comerciante, Kuga negocia um acordo para vender frascos da cura. Com o dinheiro obtido, Kuga vai a uma loja de escravos à procura de uma nova aliada. Lá, ele encontra Setsuna, uma combatente da raça dos lobos de gelo que está doente e cheia de ódio, buscando vingança. Ele promete ajudá-la a conseguir sua vingança e, confiando nele, Setsuna aceita segui-lo. Kuga a cura e retira seu colar de escrava, apesar da preocupação de Freya. Ele assegura a Freya que Setsuna lhe obedecerá mesmo sem o colar. Durante o processo de cura, Kuga vê flashes das memórias de Setsuna. Ele descobre que sua tribo foi atacada e muitos foram capturados para serem vendidos como escravos. Ele promete a Setsuna que a tornará mais forte para que ela possa proteger sua tribo. Para isso, ele pede que Setsuna revele seu verdadeiro nome, uma informação que daria a Kuga controle total sobre ela. Relutante, mas disposta a fazer qualquer coisa para salvar sua tribo, Setsuna concorda. Ele a informa que vai ampliar sua capacidade com seus grandes poderes para que ela se torne mais forte e ela consente. Rapidamente, eles fazem coisas que você só assistiria no modo privado e no dia seguinte, eles partem para o clã dos Lobos de Gelo para atacar o exército imperial. A guerra começa entre o clã dos Lobos de Gelo e o exército imperial e durante a batalha, K decide interceptá-los para criar uma oportunidade para Setsuna atacar. Ele se identifica como o herói da espada e começa a derramar suco vermelho por todos os lados. Ao chegar ao clã dos Lobos de Gelo, ele diz que veio em resposta às lágrimas e desejos de Setsuna, o que os surpreende, mas os caras não dão a mínima para o que ele está dizendo até verem Setsuna destruindo o exército imperial. Enquanto Setsuna luta, Kiru a vê sorrindo e fica contente por ela estar gostando daquilo. Ele também percebe que Freya não parece ter a mesma maldade que tinha quando era Flare, o que o faz se perguntar se a corrupção do reino a fez daquele jeito. Ele decide que também precisa se vingar de todo o reino e não apenas de Flare. Mais tarde naquela noite, ele descobre que a fonte de água envenenada foi causada pelo clã dos Lobos de Gelo e pergunta a Setsuna se deve tornar o veneno mais forte para que ela possa se vingar de mais humanos que fizeram mal aos seus amigos ou curar o veneno. Setsuna responde que não quer que os humanos inocentes sofram e ao ouvir isso, K cura a água. Logo depois, ele desenvolve rapidamente um plano com ela e a faz revelar seu verdadeiro nome por causa de suas habilidades impressionantes. Enquanto isso, na capital imperial, o rei percebe que Berard foi incriminado e está na forma antiga de Kiru, então dá a ele uma chance de restaurar sua reputação. Enquanto isso, na capital,
hospital, Kiru ouve alguns homens falando sobre o incidente no clã dos Lobos de Gelo, mencionando que um sujeito se identificou como o herói da espada e até usou a técnica da espada Clarata. No dia seguinte, enquanto Kiru e suas companheiras caminham pela cidade, um homem à beira da estrada o chama e oferece comprar Setsuna por uma moeda de ouro, mas ele diz ao homem para voltar com 1000 moedas de ouro. O sujeito furioso tenta atacá-lo, mas Setsuna intervém e o neutraliza. Então Kiru usa magia nele e descobre que ele era um dos soldados do exército imperial que sobreviveu ao ataque à aldeia dos Lobos de Gelo. Ele pega o distintivo do homem e Setsuna o envia para o além. Logo depois, Kiru encontra Goldman e enquanto conversam, Goldman convoca seus homens para ameaçar Kiru a entregar a receita de um medicamento. Goldman diz que seus parceiros comerciais querem produzir em maior escala do que ele está fabricando no momento. No entanto, Kiru pergunta quantos gostariam de uma viagem expressa para o Nirvana, mas Goldman acha que ele está blefando, então Kiru o desafia a tentar. Em seguida, ele muda de ideia e decide vender a receita por 500 moedas de ouro, o que o comerciante aceita. Logo após entregar a receita, Kiru e suas companheiras saem, mas elas acham que ele não deveria ter vendido a fórmula. No entanto, Kiru explica que o remédio não funcionará de qualquer forma, já que precisa dos anticorpos produzidos no corpo dele para ser eficaz. Além disso, ele já havia curado a fonte de água envenenada, o que logo faria a doença parar de se espalhar, colocando Goldman e seus parceiros em uma enorme desvantagem. As garotas ficam impressionadas com sua inteligência, mas enquanto caminham, K subitamente ataca. Kiru reage rapidamente, bloqueando o ataque, mas ela consegue cortar seu rosto. Ela o acusa de ser o responsável pela morte dos soldados no Palácio Imperial, mas Setsuna e Freya o defendem. Entretanto, Kiru acha que essas garotas foram manipuladas e só estão protegendo-o porque ele as agrada muito. Nesse momento, Freya fica irritada e lança um ataque de fogo, mas Kiru desvia e corre em direção a ela, tentando nocauteá-la. Isso irrita Kiru, que reforça seu corpo com magia e avança para um confronto direto. Uma intensa troca de golpes segue e logo Kiru libera um golpe secreto que atravessa a defesa de K. No entanto, quando sua espada o toca, ela se quebra imediatamente. Surpresa, K tenta uma técnica de artes marciais que joga Kiru contra uma parede, mas ela fica espantada quando ele reaparece, ileso. Ela se pergunta quem ele realmente é e ele simplesmente responde que é ele mesmo. Eles avançam um contra o outro novamente e durante a luta, Kiru quebra uma poção afrodisíaca no corpo de K, o que a enfraquece de repente. No entanto, ela rapidamente perfura sua própria coxa para neutralizar o efeito e a luta continua. K logo ganha vantagem e consegue cortá-lo, mas ele se cura instantaneamente e então toca sua cabeça, mostrando-lhe memórias horríveis do exército imperial, abusando do clã dos Lobos de Gelo. K fica chocada com essas revelações e cai no chão. Depois disso, eles levam K de volta para sua residência, e enquanto ela está inconsciente, Kiru diz a Freya que ela terá que atuar. Ele cura K imediatamente, restaurando sua consciência, e ela se lembra do que viu sobre seu reino, mas se recusa a acreditar, pois sempre viu o reino como um lugar justo. Então, Kiru se transforma em sua forma anterior, e quando K o vê, ela diz que ele não escapará pelo que fez a Flare. Ele responde que não foi ele quem destruiu Flare, mas ela não acredita. Então, Freya aparece com a aparência de Flare e explica que Kiru foi quem a salvou e a fez perceber o quão corrupto era o reino. Ela também diz que agora estão em uma missão para salvar o mundo, e depois vai embora. Isso convence K, e ela pede desculpas a Kiru por atacá-lo, apesar de ele ter restaurado seu braço perdido. Ela garante que o ajudará de todas as formas possíveis, e então se aproxima para beijá-lo, sentindo-se atraída por ele. Kiru, que nunca perde uma oportunidade, aproveita o momento e começa a trabalhar seu corpo, até que ambos ficam exaustos. Enquanto isso, Renar, tendo recebido permissão do rei, está em busca desesperada de Kiru. No dia seguinte, enquanto Kiru e suas companheiras estão reunidos à mesa, eles ouvem alguém chamando por Kiru lá fora. Ao olharem pela janela, veem que é Renar e sua equipe que capturaram as pessoas da aldeia de Kiru. Percebendo que é uma armadilha, Kiru pede a Korad que investigue a situação. Korad concorda e Kiru lhe dá um beijo para dar sorte. Enquanto isso, Renard questiona um de seus subordinados sobre informações sobre Kiru. O soldado relata que nada útil foi descoberto ainda. Renard, frustrado e irritado, repreende sua equipe por sua incompetência e menciona que a dor em seu olho direito sugere que Kiru está por perto. Começa a rir maniacamente enquanto Ana está amarrada atrás dele, ao mesmo tempo que Corea informa Karu que os soldados atacaram sua aldeia, acusando-os de sustentar crenças heréticas relacionadas ao herói da recuperação. Karu sorri ao notar que essas táticas são típicas dos métodos de Renard. Quando Setsuna pergunta se ele está encontrando satisfação nisso, ele responde
responde que, na verdade, está cheio de tristeza e raiva. Expressando gratidão a Kurra, Karu menciona que vai dar uma volta e então usa um disfarce para assumir a aparência de um soldado que tinha anteriormente. Está a caminho de ver Goldman enquanto se esconde nas sombras da cidade. Karu observa soldados escoltando escravos, identificando um soldado em particular que reconhece como Mallet. Ele aproveita a oportunidade e o puxa para o lado, revelando-se como Murda. Reconhecendo o nome, Mallet inicia uma conversa. Murda explica que, durante um encontro anterior com um homem, usando técnicas do Santo da Espada, fugiu da batalha e, temendo a execução, foi se esconder. Ele pede a Mallet se pode entregar uma carta a Renar, solicitando seu perdão e convidando-o a se reintegrar ao exército. Ele também pergunta sobre o destino dos aldeões e Mallet revela que todos foram capturados. Mallet então fala sobre como apreciava o tratamento cruel de Renar a uma determinada dama a quem Renar fez atos indecentes, típicos de se assistir sozinho. Kiara percebe que a mulher é Ana, o que o magoa profundamente. Renar visita Murda à noite e pergunta sobre o paradeiro de Karu. Murda responde pedindo a Renar que prometa perdoá-lo e permitir seu retorno ao exército. Renar concorda em retirar todas as acusações se Murda revelar a localização de Karu. Murda então se revela como Karau, tendo estado disfarçado. Renar e seus soldados tentam sacar suas armas, mas são enfraquecidos pelo incenso neurotóxico que Karu está queimando. Karu usa suas habilidades de cura para penetrar na mente de Renar e testemunhar as atrocidades cometidas contra Ana. Enfurecido, ele se vinga transformando-o de Bro em Roy e depois alimentando-o a alguns homens sedentos que o destruirão com suas armas de destruição em massa, para que ele possa experimentar o mesmo que fez a Ana. Renar implora por perdão, mas Karu o ignora e o incendeia. Desesperado para encontrar Ana, Karu corre para sua localização apenas para encontrá-la à beira da morte. Apesar de suas tentativas de curá-la, ele não consegue salvá-la. No dia seguinte, Coreia informa a Karu que os aldeões estão prestes a ser executados no Coliseu. Ela explica os perigos do local, mencionando como é fortemente protegido com barreiras que impedem usuários de magia de intervir. Apesar de seu medo, Karu insiste em ir porque sabe que salvar os aldeões é crucial para seu objetivo de consertar o país. Cora oferece sua assistência e menciona que ouviu sobre o retorno de Norn do exterior, o que surpreende tanto Karu quanto Fria. Karu se preocupa com Norn, mas se tranquiliza ao saber que ela não lhe causou mal nesta linha do tempo, mesmo que em sua vida passada ela soubesse que ele havia recuperado seus sentidos e o manipulou para espionar sua irmã, entre outras coisas. No dia da execução, Kiara avança da multidão e pula na arena enquanto os espectadores gritam por sua eliminação. O executor o avisa para se manter afastado, oferecendo um acordo. Se Karu se render, os aldeões serão poupados e ele receberá um enterro digno. No entanto, Karu ri da sugestão e questiona a confiança deles em conseguirem capturá-lo. À medida que alguns soldados avançam para atacá-lo, ele lembra que tem plot armor, então não pode morrer. Indiferente, ele continua a se aproximar do executor e dos soldados. O executor, em um último esforço, ameaça matar os aldeões, mas Kiara permanece tranquilo e declara que salvará pelo menos alguns deles, se não todos, fazendo o executor perceber que ele está chapado. O executor ordena que os soldados comecem a executar os aldeões, levando Karu a prometer vingança, afirmando que suas ações lhe deram toda a justificativa que ele precisa para eliminá-los sem hesitação. O executor então ordena a ativação da barreira para suprimir os poderes de Karu. No entanto, logo percebem que a barreira está afetando apenas a eles e aqueles que usam as joias que deveriam protegê-los de seus efeitos. De repente, Fria aparece projetada por toda a arena disfarçada como Flare. A multidão, ao ver Flare, escuta enquanto ela revela o lado sombrio do reino. Ela afirma que Kiara a resgatou e a afastou do reino e incentiva o povo a lutar por justiça e pelos demi-humanos oprimidos pelo reino. Inicialmente, a multidão é cética, mas quando ela começa a cantar a canção de água de Tyla e apela à coragem deles, eles começam a acreditar que é realmente Flare. Inspirados por suas palavras, eles se voltam contra os soldados do reino e lançam um ataque às forças do reino. Após isso, Karu entrega uma criança sobrevivente dos aldeões capturados a Goldman, explicando que só conseguiu salvar essa porque os outros foram envenenados além da ajuda. Goldman comenta sobre a suposta fraqueza de Karu, observando que mesmo depois de traí-lo, Karu ainda confia nele com a criança e está até lhe pagando uma grande quantia. No entanto, Karu lhe diz para abandonar a falsa consideração, afirmando que ele é duro como uma rocha e que está fazendo isso porque tem um objetivo, e Goldman é apenas um peão que ele pode sacrificar a qualquer momento. Ele ainda diz a Goldman que a criança acordará com ressentimento contra ele, mas instrui Goldman
a não corrigir o garoto, pois quer que o menino cresça acreditando que os aldeões morreram por causa dele, alimentando sua raiva e desejo de vingança, o que lhe dará um motivo para continuar vivendo, assim como ele mesmo. Após isso, Karu se despede de Coreia enquanto se prepara para deixar a cidade com Setsuna e Fria. Ele pede a ela para continuar reunindo informações, e ela informa que Norn está planejando um ataque a uma cidade chamada Bika. Karu fica animado, achando que Bika pode ser o lugar perfeito para confrontar Norn, já que isso não fazia parte de seus planos em sua vida passada, indicando que o futuro pode ter mudado. Enquanto isso, no reino, Norn está furiosa com seus subordinados por permitir que Karu escape. Ela jura capturá-lo desta vez e insiste em prosseguir com seu plano de atacar Bera, apesar de seu subordinado doutrinado questionar se ela deve fazê-lo. Karu, Setsuna e Fria chegam em Bera e, enquanto exploram a área, decidem parar em um restaurante local onde notam uma mistura incomum de humanos e demônios jantando juntos pacificamente. Após serem acomodados por um garçom, encontram-se compartilhando uma mesa com um humano e um demônio. Curioso, Karu pergunta como surgiu tal harmonia entre as duas raças. O humano e o demônio explicam que as coisas eram muito diferentes há 2 décadas. Naquela época, tensão e conflito eram a norma, mas quando o reino os abandonou, seu rei entrou em contato com o rei dos demônios com uma proposta de paz. O rei dos demônios aceitou, levando a um tratado que permitiu que ambas as raças coexistissem e prosperassem em Bera. A conversa deles é interrompida quando o garçom retorna, perguntando se outro cliente pode se juntar à mesa. Karu e seus acompanhantes concordam, mas Karu fica chocado ao ver que o novo convidado é ninguém menos que o rei dos demônios de Sua. Na vida passada, ela tinha cabelo prateado, mas agora tem cabelo preto. À medida que a conversa avança, o demônio menciona que nunca realmente viu o rei dos demônios. Apesar de ser um demônio, o humano especula que o rei dos demônios poderia ser algum gigante com presas enormes e chifres incontáveis, mas Karu corrige, dizendo que o rei dos demônios está longe do que imaginam e que, na verdade, é bastante adorável. Ele então aponta para a garota ao seu lado, revelando que ela é o rei dos demônios. Os outros riem de sua estupidez, dizendo que o título é Rei dos Demônios por um motivo e não Rainha dos Demônios. Karu então pergunta se seria um problema se o rei dos demônios fosse da tribo Blackwing. O demônio responde que isso definitivamente causaria um caos no restaurante, já que o rei dos demônios colocou uma recompensa sobre os membros dessa tribo, vivos ou mortos. Enquanto continuam discutindo, um grupo de demônios de repente ataca Karu e seus acompanhantes, visando o candidato a rei dos demônios na mesa. Eles bloqueiam o fogo inimigo, surpreendendo Karu com a força da garota demônio. Em meio ao caos, a candidata a rei dos demônios é atingida por uma flecha envenenada na coxa e começa a perder a consciência. Karu a incentiva a contratá-lo para que ele possa ajudá-la. Apesar de sua hesitação, ela eventualmente concorda em pedir sua ajuda. Um dos monstros feios ataca, mas Siru derrama seu sangue por todos os buracos. Ele então carrega a garota demônio e foge com ela. Ao chegarem em casa, Kou pede a Freya e Satsuna que lhes deem privacidade. Junto com a garota demônio, ele revela a ela que sabe que ela está destinada a se tornar a futura rainha dos demônios e oferece sua proteção contra o atual. Surpresa, ela pergunta quanto ele sabe sobre ela, e Karu a surpreende ainda mais, chamando-a pelo seu verdadeiro nome, Eve. Quando ela pergunta sobre o preço, Siru diz que quer o coração do atual rei dos demônios em troca de sua ajuda. Eve hesita e diz que considerará a proposta. Na manhã seguinte, Eve acorda ao som da melhor música de anime e fica chocada ao ver que estão fazendo danças cativantes. Mais tarde, durante o café da manhã, Karu convence Eve a se juntar a eles na jornada, garantindo que os protegerão de quaisquer ameaças. Ele também promete eliminar o atual rei dos demônios, permitindo que ela salve o restante da tribo Blackwing. Eve concorda em viajar com eles, oferecendo compensação com o coração do rei dos demônios, também conhecido como a Pedra Filosofal. Após isso, enquanto Karu fala em particular com Eve, ele revela que a tribo Blackwing é conhecida por ser poderosa, capaz de controlar monstros. Ele pergunta se ela tem um monstro sob seu comando. Eve confirma, mas menciona que é difícil manter o controle, pois exige passar por provas difíceis para garantir obediência. Ryu oferece ajuda, afirmando que precisam de mais poder de combate. Quando pergunta que tipo de monstro é, ela revela que é um deus conhecido como o Pássaro da Doença Fatal, Cadas, chocando-o. Ele insiste para ver o monstro imediatamente, mas Eve hesita, alertando que podem contrair doenças. No entanto, Kiara garante a ela que, como o herói da recuperação, pode curá-los de qualquer coisa. Depois, ele instrui Sepsa e Fria a cuidar de Eve, enquanto ele sai para reunir informações. Ele aparece com uma nova aparência no restaurante onde foi atacado anteriormente pela equipe Mad Cow. Logo, um membro
da equipe Mad Cow chega montado em um feroz BLLL. Sem Lamborghini, ele tenta atacar Karu, mas Karu desvia do ataque. O demônio se gaba de que, não importa quantas vezes Karu mude sua aparência, ele ainda pode reconhecê-lo pelo cheiro. Em resposta, Karu atinge o touro, fazendo o demônio fugir. Karu está determinado a se vingar deles. Mais tarde naquela noite, depois de mais uma sessão PG-18 com Satsuna e Fria, Eve ouve sua música do lado de fora. Karu e Satsuna saem para confrontar a equipe Mad Cow, prendendo-os em uma armadilha e exigindo que eles saibam a identidade de Eve. A equipe insiste que são os únicos que sabem e, enquanto Kiro finge acreditar neles, ele os deixa para serem devorados pelo próprio animal de estimação na armadilha. Após isso, Karu garante um quarto e declara que os 4 irão compartilhá-lo, mas Eve protesta, dizendo que ele deve considerar que ela não está confortável ouvindo suas músicas de trama. No entanto, Karu afirma que não vai deixá-la fora de vista, pois ela está em perigo. Enquanto passeiam pelo mercado, Karu e Fria ouvem homens gritando freneticamente que soldados do Reino Imperial entraram na cidade. Preocupado, Kiaro instrui Fria a voltar para a pousada enquanto ele sobe em uma torre próxima. Karu avista os soldados se aproximando e percebe que Norn, a mais cruel e astuta tentadora do reino, chegou. No entanto, ele também nota Blade, o herói da espada, que é outro alvo de sua vingança. No entanto, sua atenção é atraída por outro indivíduo, Hawkeye, que parece sentir alguém observando da torre. Percebendo que pode ser descoberto, Kiaro rapidamente desce da torre e faz sua fuga. Mais tarde, Kiaro é acompanhado por seus companheiros e o comerciante com quem ele havia negociado no dia anterior para uma refeição compartilhada, que Karu elogia. O comerciante, chamado Carmen, concorda, chamando-a de comida mais fina disponível. Carmen compartilha seu desejo de expandir seu negócio e abrir uma loja maior na cidade. Em troca, Kiaro revela que é um alquimista e propõe um acordo comercial, o qual Carmen aceita com prazer. No entanto, Carmen também adverte Karu para ter cuidado com Blade, que é notório por capturar e abusar de mulheres em toda a cidade. Karu começa a formular um plano para atrair Blade para uma armadilha usando Fria como isca, mas depois de considerar os riscos, especialmente a chance de Norn reconhecer Fria como Flare devido à sua obsessão, ele reavalia essa abordagem. Ele considera brevemente usar Eve ou Setsuna em vez disso, mas decide contra. No entanto, após refletir, ele decide que não quer que seus brinquedos sejam violados. Na manhã seguinte, Karu pede a Fria para aplicar maquiagem nele e então transforma seu corpo em uma mulher. Disfarçado, ele sai com o objetivo de atrair a atenção de Blade. No caminho, ele é emboscado por 3 homens, mas os derrota facilmente. Karu segue para um bar que Blade frequenta durante suas saídas predatórias. Após pedir uma bebida, Blade chega e eles começam a conversar. Karu finge ser amigável e Blade, pensando que tem vantagem, oferece outra bebida, drogando-a secretamente. No entanto, quando Karu sugere que Blade beba ela mesma, ela o faz e então o beija, transferindo o líquido drogado para sua boca. Karu desmaia como resultado e Blade carrega o Karu inconsciente de volta para sua casa. No caminho, ela é confrontada por um homem em busca de vingança pela sua filha, uma das vítimas de Blade. Quando o homem avança em direção a Blade, ela joga o corpo de Karu nele. Para surpresa de Blade, Kiara pula no ar, derrubando o homem no chão e declarando que a vingança é dele. Surpresa com a resistência de Karu ao veneno, Blade exige saber quem ele é, mas Karu não responde. Os dois entram em uma batalha feroz, com Karu brandindo uma espada presenteada por Carmen. No entanto, a arma de cura de Blade torna-a uma oponente formidável. Ela eventualmente consegue dominar Karu, agarrando-o pelo pescoço e expressando sua admiração por mulheres fortes. Blade nocauteia Karu e o arrasta para sua caverna. Ela começa a se beijar com Karu e coloca a mão em sua área íntima, descobrindo um pênis flácido, o que a choca. Ela fica enojada ao perceber que esteve envolvida com um homem pensando que era uma mulher. Karu quebra suas correntes e apunhala Blade com uma faca envenenada, enfraquecendo-a. No entanto, ela tenta desesperadamente alcançar sua espada Ragnarok, que poderia curá-la, mas Karu impede que ela o faça e lhe diz que pode finalmente começar sua vingança. Kiara usa sua habilidade de cura para descobrir, ao tocar Blade, que Norn está preparando uma enorme operação de busca e destruição em poucos dias. Em resposta, Karu leva Blade a uma sala escura e traz 3 demônios famintos, dizendo a ela para entretê-los ou ser devorada. Blade implora por misericórdia, pedindo para ser perdoada. Karu, friamente, lembra-a de como ela não teria mostrado misericórdia se os papéis fossem invertidos. Ele lhe oferece uma chance. Se ela conseguir satisfazer os demônios até o amanhecer, ele a deixará ir. Sem outra opção, Blade se submete imediatamente, e os 3 demônios a atacam de todas as direções, enquanto Karu assiste ao espetáculo. Para atormentá-la ainda mais, ele transforma sua aparência para se parecer com
com Flare, fazendo com que Blade se sinta totalmente humilhada. Sobrecarregada, Blade perde a vontade de continuar, e os demônios a consomem, levando-a à sua morte. Depois, sua arma se transforma em uma esfera de cristal que Kiara leva consigo, rindo enquanto se afasta. No dia seguinte, Karu está na loja de Carmen, onde discutem seus negócios e expressam apreciação mútua pela parceria. De repente, Kiara ouve a voz de Hawkeye por trás dele e imediatamente fica alerta, percebendo a força de Hawkeye, já que não o sentiu se aproximar. Hawkeye, ao saber que Karu foi quem criou o remédio, oferece a ele um lugar em suas fileiras. No entanto, Kiara recusa, afirmando seu amor por viajar. Hawkeye então pergunta a Karu por que ele estava observando-os da torre. Karu explica que a entrada de um grande número de soldados do reino na cidade justificava a cautela. Hawkeye concorda, mas avisa para não fazer nada suspeito. De volta ao esconderijo, Karu ativa a gema que obteve de Blade e a transforma em uma arma que planeja usar contra seus inimigos e para proteger o mundo. Sentindo-se animado, ele rapidamente treina com Freya e Setsuna, enquanto Eve observa em silêncio, desejando que Kiara pudesse destruir seus portões assim. No dia seguinte, Norn se dirige ao público, alegando que os demônios estão usando humanos como gado e pede sua erradicação para devolver a cidade ao controle humano. Dois de seus homens, escondidos na multidão, encenam um ataque falso, fazendo parecer que os demônios estão conspirando contra ela. Ela ordena que seus soldados libere todos os humanos e demônios controlados, e o departamento de cidadãos também é eliminado, o que enfurece Karu. O grande vilão tem um lado mais suave, hein? Em fúria, ele começa a massacrar todos os soldados do reino que encontra. Quando Norn ouve sobre um espadachim dizimando suas forças, ela comanda seus soldados de elite para detê-lo. Enquanto isso, Freya usa sua magia para projetar uma imagem de si mesma pela cidade, apresentando-se como Flare e fazendo um discurso que só Martin Luther King fez em sua vida, pedindo aos soldados para cessar a luta e parar de matar humanos e demônios inocentes, enfatizando que nenhum deles está sob controle. Ela compartilha como testemunhou os laços de amor entre humanos e demônios nesta cidade. Comovidos por suas palavras, os soldados largam suas armas e Norn fica furiosa, perguntando por que Flare está fazendo isso. Karu de repente entra na sala, apenas para ser confrontado por Hawkeye. Norn afirma com confiança que Karu não pode derrotar Hawkeye, e a batalha entre eles começa, com Norn assistindo ao combate como um filme de ação. À medida que a luta se intensifica, Hawkeye percebe a natureza letal da arma de Karu, Ragnarok, e jura evitar contato com ela. Ele tenta envenenar Karu usando pequenas armas, mas Kiara usa a habilidade de Ragnarok para se curar, chocando Hawkeye. A batalha continua, até que Karu finalmente consegue derrotar Hawkeye, desmembrando-o com sua habilidade de calcanhar, deixando Norn chocada. Karu então acerta Norn no estômago e a leva para uma câmara subterrânea, onde começa a torturá-la, apesar de seus apelos por misericórdia. Ele se recusa a perdoá-la, citando a morte de seu amigo próximo Carmen e seus comentários cruéis sobre ele. Com uma ideia distorcida, Karu diz a Norn que se ela conseguir resistir às investidas de Flare, que agora está na forma de um cachorro, sem fazer barulho de prazer, ele pode considerar liberá-la pela manhã. Flare começa a brincar com Norn de uma maneira atrevida, mas Norn não consegue se controlar e sucumbe às sensações, fazendo Karu zombar dela por ainda sentir prazer em tal estado. Como punição, Karu apaga suas memórias e altera sua aparência, apresentando-a a todos como sua irmã perdida há muito tempo, Ellen, alegando que se reuniram na cidade. Enquanto isso, o rei imperial convoca Bullet para caçar Karu. Bullet, determinado a encontrá-lo, olha para o cartaz de Karu e o estuda. A sede de vingança de Karu será saciada? Se você chegou até aqui, vamos confundir os fãs falsos comentando Rip Flare. Também curta o vídeo se você ama este resumo e inscreva-se no canal para mais aventuras lendárias. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva-se para não perder os próximos vídeos e fui!